Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje trazendo um vídeo um pouco diferente para vocês, né? Um formato que a gente não costuma fazer, que são treinamentos sobre produtos e sobre destinos. Mas nós vamos começar a fazer isso também aqui no canal da Monde. Por isso nós convidamos a Orinter e a Isa tá aqui a me achará para falar sobre isso com a gente hoje. Ela vai passar um super treinamento sobre cruzeiros. Então eu espero que vocês gostem e as dúvidas mandem para o marketing@monde.com.br e também podem deixar aqui nos comentários do vídeo que a gente vai respondendo sempre que possível. Agora eu vou chamar a Isa aqui para ela se apresentar, falar um pouco dela e começar esse treinamento. Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade. Muito obrigada, Monde. Eu trabalho na Orinter há 4 anos com esse produto, mas durante a minha vida já são 9 anos trabalhando só com cruzeiros. Então, eu tenho certeza que eu tenho bastante coisa para passar para vocês e vai ser bem produtivo esse nosso treinamento de hoje. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as vantagens de fazer um cruzeiro. O porquê que o seu passageiro deve fazer um cruzeiro, quais são as vantagens. Bom, um dos principais motivos para fazer um cruzeiro é a vantagem de você ter vários destinos em uma única viagem. Então, eu costumo brincar que o passageiro, ele toma café em Barcelona e janta em Gênova. Então, é bem legal porque dentro de uma única viagem você conhece vários destinos e com uma estrutura enorme que tem um cruzeiro hoje para oferecer para o seu passageiro. Então, outra coisa bem legal do cruzeiro é que o passageiro ele abre a mala uma vez só. Então, para fazer essa viagem em vários destinos, ele não precisa ficar se preocupando com o horário de pegar o voo, o transfer e despacha a bagagem, pega a bagagem. Ele não precisa se preocupar com isso. Ele conhece vários destinos, abrindo a bagagem uma única vez. Então, ele entra no navio, abre a sua mala, curte o navio, curte todos os destinos que ele vai visitar e, no final, fecha essa bagagem e vai embora, cheio de experiências novas para contar. Outra vantagem bem legal é o custo-benefício. Bom, hoje, quando o passageiro de vocês ele compra uma viagem de cruzeiro, ele tem incluso a hospedagem, a alimentação, a toda a estrutura do navio, piscina, academia, teatro, a tudo que ele tem dentro de um navio, o entretenimento a bordo, que são todas as atividades, e é um custo-benefício bem legal, porque ele paga uma única viagem, já tem tudo isso incluso, conhece vários destinos, então é outra vantagem bem legal para vocês passarem para os passageiros de vocês. Outra vantagem é a qualidade da comida. Gente, quem fez cruzeiro sabe que a bordo a gente come muito. O tempo todo tem coisas para a gente comer. É uma variedade de comida bem legal. E a gente sai com uns quilinhos a mais. E tem alguns cruzeiros que eles já são mais preparados para instigar o passageiro que gosta de uma boa gastronomia. Então, tem algumas companhias que têm aí vários prêmios gastronômicos, tem estrelas Michelin, é bem legal. Então, dentro de um cruzeiro, você tem essa qualidade de comida, essa variedade, e as companhias, elas tentam levar um pouquinho da comida do local, do local que vocês estão visitando, né? Um prato típico de onde vocês estão visitando. Então, é legal também porque vocês conhecem um pouquinho da cultura de cada destino que vocês estão viajando com um cruzeiro. Outro motivo para fazer um cruzeiro é que ele é ideal para todos os perfis. Gente, hoje num cruzeiro você pode viajar com família, casal, sozinho. Você faz vários amigos dentro de um cruzeiro, não tenha medo de viajar sozinho. Algumas companhias, elas têm até cabines específicas para passageiros que viajam sozinhos. Então, é um andar de cabines single, para o passageiro que viaja sozinho, conhecer outras pessoas que estão viajando sozinhas também. Então, hoje o cruzeiro ele é para todos os tipos de perfil. Desde a família que vai com criança, desde para um casal que vai curtir uma lua de mel, uma viagem de férias. Ele é específico para... ele atende a todo mundo. E é legal porque ele atende desde aquele passageiro que vai com a criança e a criança que não quer ficar o tempo todo com os pais, quer ficar um pouquinho na área infantil, na área kids. É um produto que atende a todo mundo muito bem, então podem vender sem medo.
E outra coisa de que é impossível você ficar entediado num cruzeiro, quem já fez sabe disso. Tem atividade o tempo todo, tem esportes, tem as salas de ginásticas, tem os tours, tem os spas, tem música ao vivo, tem show de stand-up, musicais, cinemas. Então hoje dentro de um cruzeiro você tem tudo. Tem cruzeiro que tem parede de escalada, que tem kart a bordo, então você pode andar de kart dentro de um cruzeiro. Então tem tudo a bordo de um cruzeiro hoje. Vale a pena conferir as novidades das companhias. As companhias vêm trazendo cada vez uns navios maiores e com mais atividades para os passageiros. Isso é bem legal e também atende a todo tipo de público essas atividades. A facilidade de planejamento é outro diferencial no cruzeiro, que como vocês visitam vários destinos em uma só viagem, vocês não precisam se preocupar com aquela questão do transporte, de transfer, de voo, de se atrasar, de nada disso. Então é uma facilidade de planejamento muito grande. Então você compra o seu cruzeiro e vai tranquilo, sabendo que você tem que embarcar em tal horário, desembarcar em tal horário e acabou, sem ficar se preocupando com horários, com regras, com nada disso. Novos amigos. Gente, hoje os cruzeiros são grandes, eles cabem uma média de 4.000 passageiros a bordo. Então, a chance de você fazer novos amigos é grande. Eu fiz vários amigos em várias viagens de cruzeiro e é bem legal. Às vezes a gente combina de fazer outras viagens juntos e isso acontece sempre com todo mundo. E uma coisa bem legal é que você conhece pessoas de outros países, então você troca experiências, você conhece outra cultura, outra língua. Bom, agora a gente vai para as informações técnicas de vender um cruzeiro. As pessoas às vezes têm umas dúvidas quanto aos decks. Então os decks, como vocês podem ver aí na imagem, eles são os andares do navio. Então, deck 2, deck 3, e isso direciona para qual andar você está, qual deck você está dentro do navio. A frente do navio a gente chama de proa e a traseira do navio a gente chama de popa. Isso é legal porque às vezes o passageiro ele fala, eu quero uma cabine na popa do navio. E a gente fica naquela dúvida, meu Deus, o que é frente e o que é trás? Então, a frente é a proa e a traseira do navio é a popa. E tem aqueles passageiros também que gostam de ficar no meio do navio, em cabines localizadas bem no meio do navio, porque tem aquela coisa de que no meio do navio não balança, sente menos. Tem passageiro que lê essas dicas na internet, leva isso bem a sério. Então é legal a gente saber certinho onde que é cada coisa para poder, na hora de reservar tudo bem certinho. Hoje, dentro do navio, tem vários tipos de cabine. Então, a cabine, ela é numerada de acordo com o deck que o seu passageiro tá. Então, se o passageiro está num deck 6, o início da cabine dele vai ser o número 6. Se ele está no deck 2, o início do número da cabine dele será o número 2 e assim por diante. Hoje, dentro do navio, nós temos uma cabine interna. Tem aí uma fotinho ilustrando para vocês como que é essa cabine interna. A cabine interna ela é uma cabine um pouco menor do que as outras. Ela não tem janela, então eu gosto de comparar lá um quarto sem janela nenhuma. O passageiro não vai ter visão do que tá acontecendo lá fora. Ele vai ter essa visão somente através da televisão da cabine. O navio tem algumas câmeras espalhadas pelo navio, então ele consegue ligar essa televisão e ver essas câmeras, ver se tá sol, se tá chovendo e tudo mais. Mas dentro do navio, dentro dessa cabine interna, não tem nenhuma janela. Essa cabine interna, vocês estão vendo que aqui na fotinho eu coloquei para vocês, é uma cabine que tem 4 leitos, né? Um tá fechado nessa foto. Então ela cabe 4 pessoas dentro dessa cabine. Só que vocês estão vendo que o terceiro e o quarto leito, eles são leitos em cima. Eles são os leitos que a gente fica como se fosse uma beliche. É bem legal vocês saberem disso, porque às vezes são 4 pessoas de idade viajando na mesma cabine. E aí, para subir nesse leito, ela tem que subir nessa escadinha, deitar nessa cama, que é uma beliche.
e não é legal, não vai ficar confortável para uma pessoa de idade subir nessa escadinha e tudo mais. Assim como para crianças. No caso de crianças, quando as crianças ficam nas caminhas de cima, nas beliches, vocês podem pedir para a camareira, os passageiros podem pedir para a camareira colocar uma proteção. Então, elas colocam uma proteção para a criança não cair da caminha, tá bom? Temos também as cabines externas, que daí já tem uma janela com vista para o mar. Aqui eu coloquei duas fotos. Uma foto de cabine externa, que é a janela quadradinha com vista para o mar. E uma foto de cabine externa, que daí já tem a janela que é redondinha, tá? Então, essa cabine externa, que tem a janela redondinha, a gente sempre avisa vocês no momento da reserva que é esse tipo de cabine para o passageiro já ter ciência. Essa cabine, ela não abre, mas o passageiro tem uma visão lá de fora. Às vezes acontece da cabine ser uma cabine externa com vista obstruída. O que acontece com as cabines externas com vista obstruída? São quando tem botes na frente da cabine ou alguma parte de ferro que é da estrutura do navio em frente à janela. Então, o passageiro ele não vai ter uma visão total da paisagem lá fora. Ele vai ter um bote na frente da janela ou uma estrutura de ferro, que daí é da estrutura do navio mesmo, em frente à janela dele. Então, ele vai ter uma vista parcial, aí uma vista obstruída, da janela do quarto dele, da cabine dele. Essa já é uma cabine externa com varanda, já é uma cabine maior, tem a varanda. Tá vendo que as cabines com varanda, ela tem um espaço mais amplo e as companhias conseguem colocar um sofá-cama, que vira uma cama para o terceiro e quarto leito. Então, essa cabine já é mais indicada naquele caso que eu comentei na interna, quando são pessoas, 4 pessoas, que tem uma dificuldade para subir na escadinha, para dormir no leito em cima, essa cabine já é mais indicada, porque ela tem o sofá-cama, que a gente pode transformar numa caminha à noite. A camareira, todo dia, quando arruma a cabine, à noite, ela já puxa a caminha, já transforma numa caminha, no sofá-cama numa caminha, e os passageiros podem dormir ali naquele sofá-cama. A varanda, os passageiros também podem tomar café da manhã na varanda, podem ficar olhando a paisagem. Em algumas situações acontecem da varanda ser vista obstruída. E aí ela vai ser obstruída porque, ao invés dela ser uma varanda de vidro embaixo, que é igual está aparecendo nessa imagem, ela vai ter uma estrutura de ferro fechando a varanda. Então o passageiro vai ter essa varanda, porém, se ele estiver sentado nas cadeirinhas, ele vai ver uma estrutura de ferro, ele não vai conseguir ver a paisagem lá fora. Para ver essa paisagem, ele vai ter que estar de pé para poder olhar. Se você tiver com criança, não tenha medo de viajar numa cabine com varanda. As cabines com varanda têm uma proteção na varanda, então, na porta que abre a varanda, então uma proteção em cima que fecha e abre essa porta. Então, se você fechar essa proteção em cima, a criança não tem como alcançar essa proteção para abrir a porta que dá acesso à varanda. Então, também podem ficar tranquilos aí os passageiros que vão viajar de varanda. Cabine garantida. Hoje, as pessoas têm uma dificuldade com as cabines garantidas. Pelo nome ser garantido, as pessoas acham que já é uma cabine que o passageiro pode escolher o número e tudo mais, e é totalmente o contrário disso. A cabine garantida, ela garante que o seu passageiro vá em qualquer cabine do navio. Ela garante isso, mas ela não garante o número dessa cabine, a localização dessa cabine, o deck específico dessa cabine, nada disso. Então, na Orinter, a gente gosta de passar as cotações e as confirmações indicando se é uma cabine garantida ou não, para o passageiro ter ciência disso. Muitas vezes, as cabines garantidas, elas são mais baratas. Então, a gente coloca essa informação de que é uma cabine garantida, onde o passageiro ele vai comprar a cabine, que vai garantir que ele vai estar dentro do navio. Mas ele não sabe se ele vai ficar numa cabine no deck 1, no deck 2, numa cabine
interna, se ele comprou uma interna e vai ter um upgrade para uma externa, para uma varanda. Isso é somente dias antes do embarque. As companhias, elas geralmente numeram essas cabines a partir de uns 30, 10 dias antes do embarque. Então, demora um pouquinho para sair a numeração da cabine e ela pode ser alterada até o momento do embarque do passageiro. Então, esse tipo de cabine é para o passageiro que é desapegado quanto a isso. Se o seu passageiro ele quer ficar lado a lado de um amigo dele, ele quer ficar próximo da família, no mesmo deck que o restante da família vai viajar, se ele quer ficar no meio do navio, se ele quer ficar numa cabine específica, ele tem que comprar uma cabine que não seja garantida, tá bom? Ele tem que comprar uma categoria que não seja garantida para já escolher isso e já ficar próximo dos amigos, dos parentes e aonde ele deseja. Então, aqui, falando mais um pouquinho da cabine garantida, que é exatamente isso, que o passageiro se o passageiro quer ficar em cabines próximas ou conjugadas, não é o tipo de cabine que ele possa comprar. E algumas informações úteis para vocês. Quando vocês compram um cruzeiro, o que está incluso nesse cruzeiro? Então, vamos lá, ele está incluso limpeza diária da cabine, 4 refeições diárias, a participação nas atividades de animação, que daí são as festas, as brincadeiras, os concursos. Dentro do navio tem muita brincadeira, muitos concursos e principalmente muita festa. Todas as noites tem aí uma festa. Já está incluso os espetáculos musicais e artísticos e o acesso na piscina, sala de ginástica, de musculação, biblioteca e tudo mais. Dentro da cabine, aqui tem o uso do cofre individual localizado dentro da cabine. Dentro da cabine dos passageiros tem um cofre para o passageiro colocar os seus bens pessoais e que de valor dentro desse cofre. Então, isso tem em todas as cabines, tá bom? O que não está incluso em um cruzeiro? Bom, não está incluso as excursões, os transfers do aeroporto, hotel, porto, bilhetes aéreos, as bebidas. Algumas companhias já têm as bebidas inclusas em determinadas categorias. Isso a gente sempre informa vocês, tanto na cotação como na confirmação da reserva. Mas são poucas companhias que trabalham dessa forma, então, a priori, as bebidas nos restaurantes e bares são custo dos passageiros. A lavanderia também não é inclusa e os serviços de fotografia e tudo mais. Dentro do navio, eles tiram fotos de vocês a todos os momentos. Então, durante um jantar, durante uma festa. E no final do navio, essas fotos ficam lindas, gente. Dá vontade de levar para casa, de guardar de recordação. Então, essas fotos, elas não são inclusas dentro do navio. É um custo à parte do passageiro também. Cabeleireiro, massagem, compras nas lojas, acesso à internet, as chamadas telefônicas também não estão inclusas. O atendimento médico, por mais que o passageiro ele tenha o seguro de viagem, o seguro de viagem dentro do navio ele não cobre. Então, o passageiro precisa pegar as notinhas do atendimento médico dele, ele vai efetuar esse pagamento normalmente dentro do navio, vai guardar todas as notinhas, tudo o que aconteceu com ele a bordo, para quando desembarcar em terra, ele poder entrar em contato com o seguro dele, apresentar toda essa documentação e pedir o reembolso, tá bom? As informações de embarque. A gente sempre pede que os passageiros cheguem com antecedência no porto. Eu gosto de colocar até 4 horas de antecedência da partida do navio. Então, por quê? O passageiro chega no porto, despacha a bagagem, às vezes tem uma fila muito grande de check-in para ele efetuar. Então, também é legal vocês indicarem para os passageiros de vocês fazer o check-in online das companhias que já fornecem esse check-in online para já adiantar o processo no porto, tá? E aí, conforme ele vai embarcando, ele vai fazendo o check-in e tudo mais, a senha dele já vai sendo chamada para embarcar. Então, o passageiro que chega com antecedência, ele já começa a curtir o seu navio com antecedência também. Então, ele já embarca, já vai almoçando, já vai curtindo uma piscina, já vai curtindo o navio.
E também para não chegar de última hora, o navio ele não espera ninguém, então a gente sempre pede aí 4 horas de antecedência. Para os passageiros que vão viajar para fora, vão embarcar em outro destino, vão embarcar em Miami, em Europa, em qualquer outro destino, a gente sempre pede que o passageiro chegue antes do dia do embarque no voo dele. Então, pelo menos um dia antes do dia do embarque, esse passageiro já tem que estar no destino de embarque dele. Então, se ele vai embarcar em Veneza, um dia antes do embarque ele já tem que estar em Veneza. A gente sempre indica isso porque os voos são cancelados, gente. Acontece de tudo que a gente pode imaginar. Voo cancelado, voo atrasado. Se o passageiro deixa para chegar no destino de embarque dele no mesmo dia do navio, corre o risco dele perder esse navio. E aí é 100% de multa para no show. Então, chega um dia antes, já vai curtindo o destino, vai conhecer um restaurante legal e tudo mais. As informações de desembarque. Bom, o desembarque será permitido no porto final do navio. Então, o desembarque ele começa cedo, geralmente depois do café da manhã, por volta de umas 8 horas, 9 horas da manhã, já começa o desembarque dos passageiros do navio. Então, toma o seu café da manhã com calma, pega a sua mala de mão, já leva com você para o restaurante, para você já deixar sua cabine livre para ser arrumada pelos camareiros para o próximo pessoal que vai embarcar. Toma seu café sossegado e desembarca com a bagagem de mão, pega a sua bagagem, faz tudo certinho de acordo com o que tem que ser feito. No dia do desembarque é só tomar um cafezinho e desembarcar. Menores de idade embarcando. A maioria das companhias não permitem o menor de idade de 18 anos, desacompanhado dos pais, a embarcar sozinho. Ele tem que ter um responsável legal para fazer esse embarque, tem que ter autorização dos pais, autorizando esse responsável legal a embarcar com ele. A maioria das companhias internacionais, a idade é de 21 anos, então também as companhias não permitem que 2 menores de idade estejam na mesma cabine sozinhos, tem que ter um maior de 21 anos na cabine, como cruzeiros internacionais, aqui no Brasil 18 anos, que é a nossa maioridade. Então, sempre prestar atenção nisso também na hora de realizarem as reservas. Não é permitido o embarque de crianças inferior a 6 meses no momento do embarque. Por quê? É um bebê muito novinho, o navio ele tem uma estrutura médica, tem um consultório médico, um médico a bordo, mas não é uma mega estrutura. Se precisar de alguma coisa com esse bebezinho, vai ficar mais complicado de ser atendido. Então, menores de 6 meses não é permitido. Este limite de idade é elevado para 12 meses em casos de cruzeiros com a duração de mais de 15 dias. Por quê? Esses cruzeiros que têm uma duração muito longa, geralmente ele tem mais de 3 noites de navegação seguidas, 2 ou 3 noites de navegação seguidas. Então também o navio fica em alto mar muito tempo para ter um bebezinho tão novinho dentro do cruzeiro. Grávidas. Isso é bem legal para vocês passarem para os passageiros de vocês, porque os navios eles não aceitam as reservas de embarque de passageiras grávidas que estejam com 24 semanas ou mais de gravidez. Por quê? É um risco essa passageira viajar dessa forma. Caso aconteça alguma coisa, ela tenha o bebê prematuro, algo aconteça, o navio não tem a estrutura para atender esse tipo de emergência. Então, eles não aceitam as passageiras grávidas com 24 semanas ou mais de gravidez, tá bom? Todas as passageiras que estiverem grávidas devem apresentar no ato do embarque um atestado médico que comprove bom estado de saúde e do bebezinho também, para poder viajar tranquila e ter o embarque permitido. Outra informação bem legal é os valores de joias. Gente, dentro da cabine tem um cofre, utilizem esse cofre, pedem para os passageiros utilizar, coloquem os bens de valor lá dentro. Se você está viajando com joias, com muito dinheiro, coloque dentro do cofre, feche esse cofre. O navio ele tem câmera espalhada por todos os lugares.
mas é sempre importante reforçar a informação de que é para eles utilizarem esse cofre para manter tudo bem tranquilo durante a sua viagem. O jornal diário de bordo, essa é uma informação bem legal para vocês passarem para os passageiros de vocês, que eles leiam esse diário de bordo. Esse jornalzinho diário de bordo, ele é deixado todos os dias na cabine do passageiro. Então, ele acorda e já tem um jornalzinho de bordo que passam por debaixo da porta. Pega esse jornal, leia esse jornal, peça isso para os seus passageiros. Por quê? Nesse jornal tem toda a programação do navio. Então, ele tem até o clima-tempo do dia, ele tem onde vocês vão visitar aquele dia. Então, hoje vocês estão parados em tal destino, hoje vocês saem do navio para visitar o destino a partir das 10 horas e retornam para o navio a partir das 15 horas. Tem todas as promoções de bebidas, de lojinhas do navio, todas as festas que vão acontecer dentro do navio, a peça de teatro daquele dia, todas as informações diárias estão nesse jornal e é bem legal dar essa dica para o passageiro de vocês, para ele ler esse jornal todos os dias. A modalidade de pagamento dentro do navio. Então, dentro do navio não circula dinheiro em espécie. O passageiro ele tem que optar por duas formas de pagamento dentro do navio. Então, eles optam pela forma de pagamento à vista, cash, ou pela forma de pagamento cartão de crédito internacional. Não é válido o cartão de crédito que não seja internacional e também não é válido aqueles cartões de viagem, como se fosse aqueles travel moneys, né? Aqueles Visa Travel Moneys também não é válido. Então, o passageiro que optou pela viagem, por pagar as suas despesas a bordo em cash, no momento que ele chegar no navio, ele vai fazer um depósito calção para o navio do valor. O mínimo de $150 por passageiro. Isso muda de acordo com o número de noites. Então, no momento que vocês realizarem essa venda, podem tirar essa dúvida com a gente, não tem problema, mas o mínimo é $150 por passageiro. Então, ele deposita esse dinheiro lá a bordo e ele vai, esse dinheiro vai ficar salvo no cartãozinho de crédito, no cartãozinho de bordo dele. Esse cartãozinho é utilizado para abrir a cabine, para realizar qualquer compra a bordo. Então, tudo ele vai utilizar esse cartão. Vai ser como se fosse uma identidade dele a bordo. Então, ele vai utilizar esse cartãozinho para fazer todos os pagamentos. Passageiros que vão efetuar os pagamentos a bordo em cartão de crédito internacional. Eles também não circulam com o cartão de crédito deles passando por aí. Então, eles no check-in online ou no momento do check-in no porto, eles já cadastram o cartão de crédito deles com a companhia para ser realizado o débito dentro desse cartãozinho. Ele vai utilizar o mesmo cartão que o passageiro de bordo, que é o cartão da companhia, para fazer tudo dentro do navio. Passageiro que está pagando em cash. Terminei o navio, depositei $150 lá no navio, hoje é o último dia do navio, eu gastei só 50, cadê o restante? Bom, o que eu aconselho sempre, uma noite antes do navio terminar, saiu da balada, você não vai fazer mais nada dentro do navio, vai entrar na cabine, tomar um banho e dormir, no outro dia desembarcar. Então, vai na recepção, fecha a sua conta do navio. Lá a recepção vai mostrar todos os gastos a bordo desse passageiro. O passageiro vai conferir tudo. Olha, então o senhor depositou $150, gastou 50, a companhia vai devolver os $100 que sobrou. Olha, estou no meio do meu cruzeiro. O passageiro está no meio do cruzeiro dele e ele depositou $150 e já usou tudo. A companhia vai mandar uma cartinha para esse passageiro na cabine dele, pedindo para ele ir até a recepção, para ele quitar as contas dele. Então, olha, o senhor já usou $150 e nós precisamos que o senhor deposite mais uma quantia para continuar curtindo a sua viagem e tudo mais. O passageiro deposita mais uma quantia e assim segue, tá bom? Os passageiros que fecharam, que optaram por pagar as contas a bordo no cartão de crédito internacional, eles não precisam fechar a conta de bordo na recepção. A conta de bordo é fechada automaticamente,
ele recebe na cabine uma fatura de bordo para ele conferir tudo que ele gastou dentro do navio. Fez essa conferência, a conta fecha automaticamente e a cobrança vem automática no cartão de crédito do passageiro. Estou aqui falando de $150. Quando o navio for em euro, dependendo do destino que esse navio está fazendo, também vai ser cobrado em euro. Então, é sempre em dólar ou em euro. Isso depende muito do destino que o navio está fazendo. A grande maioria é em dólar mesmo. Quero agradecer muito a Isa pela participação, pela disponibilidade. Eu aprendi muito aqui com esse treinamento. A minha mãe fez um cruzeiro recentemente, Isa, e ela adorou a viagem. Tudo que você falou aí de vantagens, né, que eles podem usar para vender cruzeiro, realmente funciona, porque a minha mãe voltou deslumbrada. Ela gostou muito mesmo. E eu também agora tô morrendo de vontade, quando acabar essa quarentena, poder fazer uma viagem dessas. Então, muito obrigada pela participação. Claro, Isa, eu quero muito agradecer vocês por essa oportunidade. Acho que é bem legal a gente falar sobre os produtos, porque hoje os agentes de viagem, eles vendem tudo e é muito difícil ter muita informação de uma vez só para fazer essas vendas. Então, é legal ter esses treinamentos. Parabéns pela iniciativa. E eu quero agradecer a todos vocês que nos assistiram. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, né, Isa? Depois a gente vai respondendo aos poucos. A Orinter, ela conta com um departamento exclusivo de cruzeiros, que sou eu que tomo conta. Então, se vocês precisarem tirar alguma dúvida, fazer cotação, reserva, podem contar com o departamento de cruzeiros da Orinter. O nosso e-mail é maritimo@orinter.com.br. A Orinter tem também um site específico para cruzeiros, que é o cruzeiros.orinter.com.br. Então, nesse site vocês têm todas as companhias que a gente trabalha, as informações delas, dá para fazer cotação, é um site bem legal. Qualquer dúvida com o site também podem ligar na Orinter, falar comigo que eu ajudo a mexer no site. Contem com a gente, aproveitem do treinamento e qualquer coisa estamos aí para ajudá-los sempre. Perfeito. Muito obrigada, Isa. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Obrigada, gente.